Muito bom dia! Estamos aqui para mais uma aula da formação Mega Hair de alta performance e hoje eu resolvi trazer um estudo para vocês maravilhoso, que é essencial, é pilar para quem trabalha com Mega Hair. Estudar anatomia capilar, mas vamos estudar de uma forma mais integrativa, mais palpável. Então, vou mostrar para vocês agora como que funciona o ciclo dos fios, as fases que fazem parte do crescimento, do desenvolvimento do fio, para que vocês entendam de uma forma mais prática como que funciona o dia a dia das manutenções, como que a gente tem a visibilidade, se o fio tá bom, se o couro cabeludo tá saudável, e você ter mais assertividade nas colocações e ser um profissional responsável, com excelência no que faz. Bora lá então? Deixa eu mostrar para vocês aqui, minha tela tá compartilhada, as fases, crescimento do fio. Agora, por que ela é tão importante? Por que isso é estrutura para a gente megarrista? O que acontece? É baseado nesse crescimento dos fios que a gente consegue estipular o período de manutenção de cada cliente. Ou seja, fio fino, fio médio, fio grosso, e estudando o couro cabeludo dessa cliente. É visual o contato, mas aqui é a base por quê? Nós temos as fases de crescimento, aonde se inicia a anágena, aonde está em desenvolvimento catágena, passamos para a telógena, e nesse ciclo a gente tem que ter bastante atenção, porque a gente está com um fio novo nascendo, a base aqui para vocês, ó, para o velho sair e o novo vir e se desenvolver. E até concluir esse processo, naturalmente leva-se anos. O inicial, a partir de 6 meses, mas para acontecer essa troca, né? Mas o que é importante a gente saber aqui? No momento que nós colocamos peso sobre os fios, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, vamos fingir que aqui é a estrutura, é o couro cabeludo, né? E aqui é os fiozinhos, a partir dessa parte aqui, fiozinhos para baixo interno do fio, estrutura do fio, tá? Aqui estão os fiozinhos. E no momento que a gente traciona, a gente força esses fiozinhos para fora. Aí a cliente faz a manutenção para que a gente troque o peso e outro fiozinho seja tracionado. Mas a gente tem essa sustentação do fio. O que ocorre ou quando o fio não, quando a profissional não identifica o fio, não identifica o ciclo, pode acontecer fatores como forçar demais e a gente ter essa evolução do bulbo para fora. Quanto mais bulbo para fora, mais chances da gente gerar uma alopécia aqui, uma alopécia cicatricial, porque a gente está tracionando ela, uma alopécia por tração. Ambas podem ser geradas nesse processo. O que é importante? Todo fio, toda manutenção, a gente vai indicar no tempo mínimo para a cliente voltar. Por quê? Para a gente estudar o caso dela e saber se o fio tá ok, saber se o bulbo tá tendo inflamação ali, para saber se tá tudo certo. Então, a gente precisa saber desse ciclo para entender como que é feita a troca dos fios dessa cliente. Ou seja, todo fio que a gente vê que solta demais, a gente vai começar a deixar menos tempo de manutenção. Ou seja, fios finos, normalmente, vocês vão ver na prática, no dia a dia de vocês, que eles se soltam mais rápido, sim. É naturalmente, assim, normal isso acontecer. Tem exceções, mas a maioria dos casos, 90% dos casos, tem a saída mais rápida do fio. Então, a gente já tem a intercorrência de dizer para a cliente que ela vai vir de 15 a 20 dias fazer a sua manutenção, deixar ela responsável. Logo, na prática, as clientes passam um pouquinho desse período, mas vocês têm que sempre orientar como bons profissionais que ela necessita desse cuidado para que o couro cabeludo dela esteja saudável para ela continuar o uso do Mega Hair. Perfeito? Então, seguimos. Quando nós estamos na fase telógena, é onde mora o perigo. Só que, por exemplo, são milhares de fios no nosso couro cabeludo. Como que a gente vai identificar qual parte? A gente não identifica, mas, contudo, porém, a gente consegue identificar o bulbo nessa parte. Como assim, Fra? Como o bulbo? Por exemplo, nós temos a tração, como eu expliquei para vocês. Então, a gente está tracionando esse fio. A tendência do fio é sair um pouquinho. A beiradinha do fio, ela fica branquicentinha. Ou seja, a cliente está
com alguns fios nesse período, logo ela pode ter mais queda aqui, correto? Então, a gente vai identificação para que nós sejamos mais assertivo. Então, a gente vai olhar, tiramos o mega, fizemos a nossa manutenção, a gente vai olhar os fios soltos que tem. Ou seja, essa cliente tem mais propensão à queda, inclusive nós, como profissionais, podemos causar a propensão à queda no momento que a gente não faz a movimentação em cada manutenção da troca da faixa. A gente nunca vai colocar a faixinha no mesmo lugar. Ai, tirei e vou colocar aqui porque eu não tenho espaço. Não. Primeira identificação de espaço ela é feita na primeira avaliação. Logo, se a cliente não tem espaço, se não poderia estar utilizando aquele método, não coloque, porque você precisa de espaço para trabalhar na cabeça da cliente, certo? Então, a gente vai colocando para cada cliente um mega hair especial para ela. Ele é personalizado. Ah, o mega hair é igual para todo mundo. Não, ele não é. Porque o meu dia a dia é diferente do teu. Por exemplo, eu posso fazer academia, você não? Por exemplo, eu posso viver de rabo presinho, assim, de rabinho. Você não, você pode deixar solto. Então, a gente adapta. A maioria das minhas clientes que fazem rabinho de cavalo, a nossa colocação é feita em U, nunca reta, por exemplo, né? Então, a gente vai fazendo adaptações para o dia a dia da nossa cliente. Então, voltando à parte dos fios. Quando a gente ou deixa tempo demais na manutenção, ou tracionamos demais na nossa manutenção, que a gente aperta aquele ponto, aquele fio fica mais propenso à queda, né? Por isso que a gente tem que cuidar. A pressão no ponto certo daquele ponto. Nem de mais, nem de menos. Mas o ideal é o quê? A cliente vai sentir uma pressãozinha assim, sim, porque é um peso que não é do corpo dela que ela vai estar sentindo, mas logo ela não pode sentir dor. Ela pode sentir incômodo na colocação, uma tração mais forte, tem couros mais sensíveis, né? Abre exceções. Porém, você sempre vai estar perguntando para sua cliente: tá doendo? Tá machucando? Como que tu tá se sentindo? Tá confortável? Né? Então, por isso que a gente trabalha com pontos variados, desde fácil adaptação a um ponto mais justo mesmo, que a cliente já está mais adaptada. Logo, esse ponto justo, ele vai ter seu período de manutenção para que a gente preserve os fiozinhos. Inclusive, na maioria das vezes, essa parte da telógena, que a gente tem esse crescimento, é a troca natural dos fios. Então, a gente vai ter uma queda padrão dentro dessa manutenção. Contudo, porém, a gente tem que visualizar se são fios curtos que estão caindo ali ou se são fios longos. Sendo fios longos, sem bulbo exposto, tá tudo certo. Agora, se é fio com a pontinha branquinha, você já deve ter visto, né? Ou até mesmo no pentear. A gente ocorre isso. Porém, no caso do mega hair que nós estamos tracionando, a gente pode deixar eles mais propensos a essa queda. Logo, se eu vi que tá propenso, eu vou mudar de lugar, vou fazer o testezinho ali de 15 dias. Se continuar, a cliente pode estar sim com alguma falta de vitamina ou até mesmo alguma doença genética, né? Ou, por exemplo, a gente vê muitos casos de pós-bariátrico. Então, por isso que eu sinalizo, como eu disse na outra aula, faz uma avaliação, não coloque em espaçamento menor que 5, 6 meses após a bariátrica, porque a cliente está propensa a ter essa queda. E é natural isso acontecer. Faz parte, pelo processo cirúrgico que ela passou, pelo corpo que está se reorganizando, pelos déficits de vitamina, hormônio que vai ter naquele corpo. Então, isso é natural acontecer. E tá tudo certo. Porém, você, como um bom profissional, né, vai se deparar com situações assim, onde você vai ter que dizer não para a cliente, mas um não consciente que vai ser o melhor para ela naquele momento. Por isso que eu falo muito entender como um ser humano, não somente como um profissional que quer faturar. Claro que trabalhar com mega realmente a gente tem um faturamento muito maior, mas para a gente manter, inclusive, vocês sabem por que muitos players não se mantêm no mercado com mega hair? Porque eles só se interessam pela primeira venda, que é de maior valor, né? Então, mega varia, por exemplo, o meu mega hoje é no mínimo 1.500 para preenchimento. E daí para cima, até 5, 6 mil reais, dependendo da quantidade de cabelo que a gente vai trabalhar naquela cliente. Então, vendi, por exemplo, o cliente foi, e aí daqui a pouco começa a cair cabelo, a cliente começa a se sentir incomodada e você diz assim para ela: é assim mesmo, faz parte, mega hair é assim mesmo. O que deduz? O que a cliente vai deduzir? Que tá estragando meu cabelo, que um mega hair estraga o cabelo. Quando, na verdade, é falta de instrução para essa cliente, falta de cuidado como profissional.
E apesar do valor inicial ele ser mais alto porque tem uma venda, a manutenção ela é agregada à escova, tratamento, a você como um bom profissional, como um bom vendedor, fazer essas vendas. E pro bem dela, entende? Você além de estar fazendo seu trabalho, lucrando por isso, você está ajudando a pessoa em relação à autoestima dela, fazendo com que ela se sinta melhor e visualmente melhor, não é mesmo? Porque principalmente nós mulheres, nós gostamos de nos sentirmos empoderadas, poderosas. Então, isso é um contexto inteiro. Então, preste atenção até mesmo no que a cliente não diz a você e oriente ela da melhor forma. Assim, você fideliza seus clientes e quando a cliente vier a trocar o Mega, ela vai trocar com você, porque você não enganou ela, porque você cuidou, manteve o cabelo dela. Percebe? E isso tem valor, tu manter a tua cliente, porque é ela que vai te indicar para as outras clientes. Então, isso é muito importante. E eu preciso que você, como profissional que quer se destacar, tenha isso em mente, né? Além da parte, além da parte da rede social, você precisa manter esse contato direto com a sua cliente, na sua cadeira. Não é só lá em rede social divulgar, tô trabalhando, parará, parará, a cliente vai no teu salão depois da primeira venda, vai. Então, não, gente. Tenham essa consciência, essa maturidade profissional para entender que se você quer permanecer com a sua cartela de cliente, você precisa se importar com o ser humano que está ali como realmente um ser humano. E você vai manter essa cliente. Então, hoje, a maior rentabilidade dos salões é fidelização. Porque no meio disso, a cliente, por exemplo, fez a compra com você, saiu pronta, vai voltar para manutenção, vai voltar para fazer escova, vai voltar para fazer tratamento. E esse teu ticket médio sobre essa cliente vai aumentar. Ou seja, era um valor que você não tinha, agora você está tendo. Então você precisa fidelizar. Percebe? E isso tem valor, isso vai manter o seu salão cheio. A fidelização, a indicação correta, todo o tratamento que aquela cliente precisa fazer. E também, às vezes, você vai se deparar com situações que você vai encaminhar para outro profissional. Dermato, um clínico, revise seus exames de vitamina. Você está com queda excessiva. Não necessariamente só no caso de mega hair, né? No caso de você escovou e viu que saiu muito cabelo, você lavou, caiu muito cabelo. Eu já ajudei inúmeras clientes a identificar tiroide, déficit de vitamina B12, principalmente D. Então você vai criando esse vínculo com essa cliente e ela confia mais em você que no médico dela. Então isso é incrível, mas você precisa saber direcionar isso, e isso é muito importante, certo? Então vamos voltar aqui para os nossos fios. Então a gente tem essa fase que a gente precisa entender. Por exemplo, se você fez a manutenção e caiu fios mais curtos, você tem que se atentar. Esse couro cabeludo está fragilizado. E isso pode ser de diversas formas. Normalmente, nessa fase de crescimento, tá caindo fio curto, a gente levanta algumas questões. Pode ser a própria saúde da cliente, falta de vitamina, pode ser tireoide, pode ser, claro, tirando exceções de cirurgia, né? Como eu expliquei ali, questão da bariátrica também, ou pós-cirúrgico de cirurgia plástica ou qualquer outra intervenção cirúrgica, a gente pode estar perdendo fiozinhos em função da disfunção do corpo, né? Isso é natural, normal. Agora, não fiz cirurgia, não passei por nenhum processo, não tomei nenhum medicamento, porque às vezes pode ser medicamentoso a queda também. Inclusive o lítio, né, que é muito comercializado, ele causa muita queda, tá? Mas voltando. Se os fios são curtos e eles estão caindo, aí normalmente, como eu expliquei, é saúde da cliente. Por quê? Porque tá frágil. Ou tracionamos demais aquele ponto. Certo? Então se atente, por isso que é importante você perguntar sempre para a cliente, tá machucando? Tá tudo certo? Tá sentindo algum desconforto? Né? Porque principalmente nessa região das têmporas, né, a gente tem mais fragilidade e normalmente é onde as pessoas, os profissionais pecam mais na hora da colocação. Por quê? Normalmente acontece de ter menos fios de cabelo nessa região, então a gente pega um pouquinho mais, só que a gente traciona mais com medo de cair e é onde a gente acaba gerando a falha naquela cliente. Então é muito do teu profissionalismo estudar para mudar aquilo e não dizer é assim mesmo, tá? Na aula de colocação eu vou explicar bem para vocês essa parte e eu acredito que vocês têm que sim buscar o conhecimento e se não tá dando certo, como que faz para dar certo?